Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui gravando o nosso programa dessa semana, do nosso legado, nosso podcast que conta a história do Grupo Águia Branca, que ao longo desses 79 anos vem construindo essa jornada de tanto sucesso, de tanta prosperidade aí no mercado. E esse é um programa festivo, né? Estamos comemorando hoje o nosso programa de número 200. E para esse evento de hoje a gente convida nada menos que o nosso presidente do Grupo Águia Branca para estar conosco e compartilhar um pouco da história dele, a história do grupo e contar o que vem por aí. Então, para mim é uma grata satisfação, né? Um prazer estar contigo aqui hoje, Calma. Te agradecer já inicialmente de você abrir um espaço na sua agenda para a gente poder fazer esse bate-papo, né? E que a gente está bastante curioso de te ouvir, tá? Quanto mais um programa desse tão especial para a gente. Seja bem-vindo ao nosso legado. Obrigado, Marcelo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos também. É um prazer estar aqui. Obrigado, né, pelo convite. Já tinha tentado de outras vezes, mas felizmente deu certo agora. É um prazer estar com vocês aqui. É verdade. A gente, por outros momentos, tentamos gravar e tal, falamos disso, mas a agenda sempre apertando um pouquinho a gente para lá e para cá, mas acho que tudo é bom na hora certa, né? Que Sei. bom. Aí, nada melhor que um programa festivo desse, né? Eu acho que é bem legal, muito bom. Mas calma, esse programa a gente faz em especial para a divisão como essa, as pessoas do grupo que trabalham na divisão que nos acompanham muito, mas ele é um programa aberto e pessoas das outras divisões também escutam e tal. Mas muita gente não conhece a sua história, né? Do Calma, conhece de outros diretores que já passaram por aqui, mas coloca de forma breve para a gente, conta um pouquinho onde você nasceu, como é que você chegou até aqui, né, para as pessoas conhecerem um pouquinho melhor você. Então, eu nasci em Governador Valadares, né? Todos nós, né, filhos aí do meu pai e da minha mãe, nascemos lá. Kellen, o irmão que faleceu, o Rigel e a Cassie. Mas saímos de lá muito cedo, com 7 anos de idade. Eu tive até sexta-feira agora, eu tive num evento lá em Valadares, Filhos da Terra. Foi a primeira edição desse evento. Associação Santa Luzia, que é uma associação beneficente, que tem um asilo dos idosos lá em Valadares e tal, me convidou e foi muito bom. Tivemos uma conversa também, tipo talk show, né, perguntas e respostas, e foi muito legal lá. E um trabalho muito sério deles também, dessa associação lá que está fazendo 60 anos. Enfim. Mas depois a gente foi para Coronel Fabriciano, Vale do Aço, né, onde tem ali a Uzi Minas, né, em Patinga, tem a Cesita lá em Timóteo. Aliás, hoje já mudou de nome, né? Hoje é Celor. Celor Metal. Metal lá, alguma coisa. Né? Aços especiais, alguma coisa assim, enfim. Aços especiais, a Cesita, Itabira. Não era isso? Não, na Itabira não. A Cesita. Não, mas Itabira é outra cidade. Que é outra cidade. Fica longe ali um pouco. Enfim. E vivemos lá então dos meus 7 até os meus 16 anos, né? Onde eu passei boa parte então da minha infância, adolescência, né? Foi lá. E sempre pela cultura nossa, do meu pai, né? Frequentando garagem, a gente circulava sempre também pelas áreas profissionais, né? Me lembro a gente ir na Belo Horizonte, daí a pouco tinha um caminhão nosso de combustível, né, parado ali, parava, ia conversar com o motorista. Então, desde sempre essa conexão também com o ambiente aí da empresa. E aí fui para o Canadá, fiz um intercâmbio lá de um ano, aprendi inglês, a cultura lá também, né? Naquela época o negócio era bem mais complicado de comunicação, né, do que é hoje, né? Então, o telefone era uma vez por mês, mesmo assim falando rapidinho, que era caríssimo. Era caro, né? era. E era carta. Você mandava e, sei lá, um mês depois você tinha uma resposta daquela carta, né? Então, foi uma experiência muito, muito boa. Depois também cheguei a morar na Alemanha por 7 meses, aí um estágio, né, vamos chamar assim, com a Mercedes-Benz lá na época, né? E eu fiquei em 7 meses, eu fiquei em 5 lugares diferentes da Alemanha.
Aprendi alemão também, a cultura e o trabalho lá da Mercedes-Benz na Alemanha. E o alemão, infelizmente, eu não consegui mantê-lo aí por muito tempo, né? Sei algumas coisinhas e tal, mas é difícil de falar porque não fiquei mais tão exposto assim, igual a gente fica para a língua inglesa, né? Língua inglesa você vê filme, toda hora precisa até usar, né? O alemão ficou meio pouco praticado. E depois disso, como era costume na época, a gente começava a trabalhar aos 18 anos de idade, né? E aí fazia faculdade e estudava ao mesmo tempo, então meio expediente, né? Eu fiz isso por 2 anos e depois eu acabei optando por estudar à noite e trabalhar o dia inteiro. Porque era meio estranho, você trabalha meio expediente, imagina, né? Você está meio expediente, depois você volta outro dia, já aconteceu um monte de coisa, então era meio... Assim, foi bom para começar, mas depois não estava assim, funcionando bem. Eu passei a estudar à noite e trabalhar o dia todo, né? E aí a carreira, então, dentro da empresa, eu comecei na área técnica, né, na área operacional. Passei, na verdade, por várias áreas, área operacional, fiz escala de motorista e de veículo na época, né? Mas nessa época você já morava onde? Aí já estava em Vitória. Já estava em Vitória, já. Já estava em Vitória. Nós mudamos para Vitória em 81, se não me engano. E a garagem Campo Grande, então, que era a sua base? A base era lá, era em Campo Grande. Trabalhei na área técnica, o pessoal mais antigo é o Jorge Zandi, né, que era o diretor técnico suíço, né? Fui diretor de suprimentos da aviação Águia Branca. E aí depois fiquei mais na área operacional. Fui para a área... a gerência operacional do Espírito Santo na época. Rodava o Espírito Santo todo, né, ia até Valadares também, a terra natal. E depois acabei indo para Bahia. No Espírito Santo, foi o grande aprendizado, a gente tinha sempre o pai, os tios, né? Porque naquela época não tinha um programa muito... Aliás, não tinha programa nenhum organizado, né? Você ia se batendo ali, tinha uma demanda enorme de gente para ajudar, né, a trabalhar, a empresa crescendo. Sempre foi a cultura da empresa crescer de uma maneira muito, muito rápida. E aí foi um aprendizado muito grande. Quando eu fui para a Bahia, aí já teve uma dificuldade maior, vamos dizer assim. Tinha o Wagner na época, meu tio, né, que ele estava junto por um período, depois ele voltou para o Espírito Santo. E aí eu fiquei atuando lá e sem ter tanto esse apoio aí dos grandes mestres aí, né, meus tios e meu pai, mas também forçou também um outro aprendizado. Eu acabei sendo presidente lá da Abentro, que é a Associação Baiana das Empresas de Transporte Rodoviário da Bahia. Né, e aí tinha uma relação também com o governador, com secretários, né, com a Assembleia, e foi também um aprendizado muito grande. E aí depois dessa experiência na Bahia, que durou 7 anos, voltei para o Espírito Santo e assumi a área de logística, né? Que na época tinha 600 e alguma coisa funcionários e faturava aí 2,8 milhões por mês. Isso foi em 98. Por um período... Já era VIX, já? Já era VIX. Foi uma migração da aviação capixaba na época, né, com aquela unidade de transporte que a gente tinha da Águia Branca Cargas, que se junta, não é isso? Não, no primeiro momento era só a VIX. Só a VIX mesmo? Só a VIX. Aí mais adiante isso foi se somando, né, e foi crescendo, né? Foi um crescimento muito, muito forte, né? De 98 para cá, multiplicou 100 vezes a receita da empresa. Então, um crescimento bastante forte. E hoje, né, temos aí mais de 11 mil funcionários na logística e faturamento aí de 400 milhões mês, mais ou menos. Conta 2,8 lá atrás. Então, assim, é da cultura nossa, né, querer crescer sempre.
E aí, nesse meio de caminho, houveram várias contribuições, né? Na época a gente trouxe um pouco lá da Águia Branca Serviços, né? Uhum. E também Autoporte também, veio junto também. Enfim, teve um contrato, inclusive, teve a participação do Décio, foi muito importante. Wagner, Renan e Rigel trabalharam muita paciência, né, comigo na época, porque a gente precisava de muita gente para crescer, né? A empresa precisa de gente, as coisas só acontecem com pessoas, né, motivadas, envolvidas. E aí eu fazia assim um papel até um pouco não muito elegante, vamos dizer assim, mas eu ia lá e começava a pegar as pessoas, né? Trouxe um monte de gente, virava depois para o Renan, falei, Renan, fulano quer trabalhar comigo. Falei, pô, mas como é que eu sabia, né? Fui lá e conversei antes, né? Não era muito legal, mas assim, todo mundo entendia isso na época e foi importante para a logística, porque de fato precisava de muita gente boa. Mas aí chegou uma hora que falou, ó, peraí, calma, agora vamos organizar isso agora aqui. Você já está grande, né? Você já está grande, vamos organizar isso e tal. Aí a partir daí a gente começou a ser tratar da forma mais correta, né? Conversar antes com o Renan, com ele, falou, ó, tô precisando de alguém, penso no fulano, o que você acha? Não, isso aí não vai, você vai me deixar a pé aqui e tal. Mas foi assim que chegou nesse tamanho todo com o apoio de todos aí, né? Todo mundo trabalhando, remando junto aí. É uma linda jornada, né? Para quem pega uma operação igual você pegou lá, faturando 2,8, entrega com 400, você falou, né? Entrega 400. Não, está com 400. Está com 400. É um belíssimo trabalho, parabéns. É muito bom. Tá? Trabalho do time todo, né? A gente teve esse papel também, mas assim... veio muita gente também, né? A Patrícia hoje que está como CEO, eu tirei da aviação Águia Branca, aí vai, né? O Neto veio da Águia Branca Serviço da época, o Bruno também, enfim, várias pessoas. Somando, né? Mas um time, uma cultura muito forte que tinha lá também, entendeu, Marcelo? Claro. Na logística, uma cultura diferente da divisão passageiros e uma cultura extremamente adequada para aquele negócio e que eu tive, né, de certa forma, muito feliz daquele ambiente. Eu gostei demais do ambiente. Eu me adaptei a ele, né, e fiz parte dele, mas ele era diferente já, especializado naquele tipo de negócio que a logística sempre fez. É muito legal. Eu acho que tem que ser isso. Eu acho que um grupo é isso, né, usar as fortalezas que tem, né, para a gente ir desbravando as oportunidades que tem aí. Eu acho que foi feito com muito juízo, né, com muita responsabilidade. Eu acho que tem essas brincadeiras internas aí, que foram necessárias no momento, porque não fazia sentido você ficar sofrendo, né, já que você tinha recursos internos para poder alavancar. Né? Acho que essa é a grande vantagem, né, de ser um grupo como somos, para a gente alavancas de crescimento que a gente tem aí. Muito bom. Mas, calma, conta para a gente um pouquinho da história do grupo, né, da evolução das empresas, de uma forma bem rápida para a gente contextualizar o time todo aqui. O que foi o Grupo Águia Branca ao longo dessa história aí também? Acho que para mim começa, Marcelo, nos valores, né? Então aí eu puxo até um pouquinho atrás, né, dos nossos fundadores e tudo, que foi o seu Carlinhos Kepp, que sempre teve esses valores que se refletem hoje no Grupo Águia Branca como um todo. Valores de respeito, né? Respeito ao cliente, ao time de colaboradores, às autoridades, enfim, a todos, né, que a gente se relaciona. O grupo sempre buscou relacionamentos de longo prazo, né? Tudo isso é uma cultura que veio do seu Carlinhos lá atrás e que depois os fundadores, que de fato, né, tocaram o negócio lá no começo e tudo, sempre tiveram isso dentro deles. E passaram isso para dentro do grupo até como exemplo, né, como uma prática do dia a dia que eles fizeram e que está hoje com a gente. Até hoje é uma missão nossa reverberar todos esses valores aí ao longo de todo o time, né? Começou lá atrás com o senhor Valécio, que foi ser cobrador da primeira operação, lá de Valadares a Teoflotone. Por coincidência, isso envolveu meu outro avô, né? Meu avô materno, e na época eu não era nem nascido, né?
Mas ele comentou com o seu Carlinho, era o vovô Toninho, né? Falei, compadre, vem para cá que tem trabalho aqui para esse ônibus. Meu avô estava procurando um lugar para botar mais para trabalhar. Aí meu avô foi lá, conheceu, olhou o que tinha lá, gostou, e aí então mandou o filho mais velho, o Valécio, para ser o cobrador, e um motorista de praça para ser o motorista. Depois de 2 anos, a gente descobriu que a gente era o clandestino, né? Na verdade, a gente não tinha documento. Então foi um primeiro aprendizado, né? Lá em 1948, o grupo começou em 46. Então em 48 a gente fez um aprendizado aí difícil, né? Que teve que sair da linha, pela dor, mas foi um aprendizado grande, que nos serviu muito, né? Como tudo na vida, a gente aprende mais com as dificuldades do que com o sucesso, né? Então essa dificuldade aí foi uma coisa muito importante para a gente também lá atrás. Bom, a partir daí, em algum momento, o Valécio, vendo que o negócio estava muito pequeno para a família, que sair fez um negócio para ele com outro sócio. O seu Wander e o seu Ailmer, meu pai, ficaram num outro negócio. E mais adiante eles se juntaram novamente, que o sócio do Valécio queria sair. Então, surgiu essa oportunidade. E meu pai conta isso, né, que o Valécio virou para ele e falou, Ailmer, Wander, né? Vamos juntar aqui, vocês compram a parte dele e tal. Aí meu pai falou, pô, mas velho, você sabe, não temos como comprar não. Por quê? Eu falei, não tem dinheiro. Aí o Valécio falou, não tem problema. Ele dá crédito pra gente. Ele também não quer dinheiro não, ele quer botar o dinheiro a juros. Então ele empresta pra gente. Pra você ver como é que eram as coisas do passado, né? E aí foi dessa forma aí que então que eles se juntaram. E aí começaram, então, daí para frente, estar sempre juntos. E depois trouxeram aí o Newton e o Wagner, os 2 irmãos mais jovens, que já diferente dos 3 fundadores, fizeram faculdade em Belo Horizonte, tiveram uma preparação formal maior, né? E se juntaram depois, 1970, 71, se não me engano. E estamos aí até hoje, né, tem vários crescimentos aí grandes em determinadas épocas mais fortes, né? A década de 70 foi um crescimento muito grande. Em 1970 a gente tinha 35 ônibus, mais ou menos, e comprou a Sayonara, foi para 70. E nesse mesmo ano depois comprou as linhas da Itapemirim no norte do estado. Eu vou arredondar aqui também, mas acho que foi 70, 72. Então dobrou 2 vezes o tamanho do grupo no mesmo ano. Foi uma coisa ousada, né, dos fundadores, mas que realmente se mostrou de muito sucesso. E aí marca também o início da logística, porque quando comprou a Sayonara em 70, veio junto um contrato de fretamento com os Minas. Então é a data até que a gente considera como a data do início da logística aí no Grupo Águia Branca. E acho que é isso, Marcelo. Falando bem rapidamente, né? Aí, agora mais atualizadamente, aí tem outras coisas, mas... E muita prosperidade, né, nessa jornada aí desses quase 80 anos aí. Porque a gente pega o tamanho do grupo hoje, né, Calma? É um negócio exuberante, né? Os maiores conglomerados do Brasil aí, espalhados no Brasil todo e alguns países da América do Sul. Em todos os estados a gente tem alguma coisa, alguma operação, alguma base de apoio para a gente, né? Com as diversas empresas do grupo. Hoje somos quantos funcionários? Eu considero em torno de 20 mil, assim, aproximadamente. Esse número, cada dia muda, né? Então, mais ou menos uma referência, uma ordem de grandeza aí. É muito legal, né? Eu fico me perguntando assim, como é que mantém essa energia de manter uma empresa dessa crescente ao longo do tempo? Você vê que é do nosso DNA esse crescimento, né? Vocês, seus primos, né, seus irmãos e toda a família unida, manter essa energia acesa. Como é que é isso? Essa é uma pergunta boa, rapaz. Não sei nem te explicar, assim, sendo muito sincero. Acho que é uma coisa tão natural para mim que não vejo como explicar. Não. Um exemplo do pai, dos tios, né? Que passou para os primos, né? Décio, Renan, eu, acho que é uma coisa assim muito natural. E é uma coisa assim, um desconforto, eu diria, constante em não crescer.
o objetivo está sempre crescendo e aí e a gente precisa de time para isso, então você tem que estar passando essa cultura para o time. É um desafio para mim, um dos grandes desafios nossos, a gente conseguir passar para os nossos líderes, né, dentro de todas as divisões do grupo. E esses líderes, então, através de exemplo, através da prática desses valores e dessa cultura, passar também para todo o time, para todos vocês. Esse é o grande desafio nosso, assim. Esse é, para mim, um dos maiores. Um outro também extremamente relevante, falando do ponto de vista estratégico, é a gente estar procurando ser disruptivo com a gente mesmo, principalmente. Então, o que é o futuro, por exemplo, das concessionárias? A gente sabe, né, Marcelo? Você, o time, eu vi, todo mundo está rodando o mundo, vendo o que está acontecendo lá fora e procurando se antecipar para a gente estar sempre na vanguarda desse movimento, como estamos, né? Antigamente, o dinheiro no concessionário só vendeu o veículo, né? Hoje, quem faz isso já quebrou já há muito tempo, não consegue. Você tem que ter F&I, você tem que ter oficina, tem que ter todo um contexto seminovo, todo um contexto para, de fato, você seguir relevante nesse segmento. Mesma coisa na logística, na passageiros, né? Então, é um papel também importante das nossas lideranças de estar olhando esse futuro, né? No caso da logística, é um desafio grande também na parte de autonomização, ou seja, veículos autônomos. Então, isso vai chegar, está chegando já. Então, como evoluir nisso, né, de maneira que a gente consiga seguir relevante na logística também. Isso é um desafio grande. E por aí vai, né? Passageiros também tem os seus desafios também, novos modelos aí de operação, né? Então a gente tem que estar atento a isso. Lançamos agora o Busco exatamente para fazer frente a isso. Então a gente está sempre buscando estar na vanguarda e considero que a gente está, nesse momento, precisamos seguir evoluindo nesse caminho. Muito legal. E você toca em alguns pontos que eu acho muito bacana, né? Assim, eu tenho essa oportunidade de estar fazendo esse programa e é muito bacana assim, a gente ver a história das pessoas que estão conosco, essa história muito focada no trabalho, né? Que começa muito novo, trabalhando, estudando, parecido um pouco com a sua história, que estudava de noite, trabalhava de dia. Então, a gente tem muitas histórias de pessoas aí com 10 anos, 12 anos, vendia picolé, vendia chup-chup, vendia sonho, outro vendia ovo, outro carregava pão, outro plantava grama, outro ajudava o pai como ajudante de pedreiro. Então, tem muitas histórias muito semelhantes, né? Que pessoas apaixonadas pelo trabalho, focadas naquilo e que foram crescendo e hoje são os nossos líderes, né? Parecido um pouco com a história de vocês, né? Você pega, né, o seu Valécio sendo trocador do primeiro ônibus lá atrás, né? Seu avô que tocava a venda, seu pai conduziu, seus tios todos em volta, e isso vai formando, né, esses valores nossos, essa cultura de trabalho, de muita dedicação. Né, e a gente vai vendo essa formação desse DNA que vem desaguar nisso, nesse crescimento e nessa energia de inovação. Você tocou em coisas aí que a própria a VIX, né, a VIXPAR, né, tem muito projeto super legal, né? A gente tem um caminhão elétrico, você vê, desenvolvido dentro de casa, né, veículos autônomos, né, a parte de passageiros, né, acabou de lançar o serviço de Busco, o HFlex e tantas outras coisas que vai nos mantendo nessa vanguarda, igual você comentou, né? Eu acho que essa energia é pulsante, como você falou, é até difícil de explicar, mas porque vem lá da base do trabalho de quem está no contato do dia a dia e olhando para o futuro. Né? Muito legal. Por falar em futuro, Calmer, estamos caminhando para os 80 anos do grupo, ano que vem. Né? Acho que é uma data, né, simbólica também, 80 anos de uma jovem com essa energia pulsante que é o grupo, né, que é essa empresa, né, crescendo, expandindo, olhando sempre novos desafios para frente. Fala um pouquinho para a gente do futuro, o que vai ser esses 80 anos e os próximos 80 aí para a gente, para onde que a gente vai? Essa caminhada aí é uma caminhada importante, né? Completar 80 anos hoje em dia não é uma coisa pequena, é um trabalho aí de muitos corações e mentes aí para chegar nesse ponto de principalmente até existir com 80 anos, já é uma dificuldade enorme, né, no mundo de hoje.
Então, a gente chegar aos 80 anos com sucesso, com uma empresa sólida e tudo, só consegue com um time motivado, um time alinhado e todo mundo fazendo aquela papel que cabe a cada um, né? Seja nas concessionárias, seja na logística, seja na passageiros, como a gente presta serviço, o que a gente fez hoje acabou, amanhã tem que fazer de novo, né? A gente não vende um produto, né? Não vende, até o carro é uma venda, mas assim, o nosso papel é o serviço da venda, né? Então é um papel constante e tem um mérito aí de todos nós, de todos vocês aí, de ter chegado até aqui com essa qualidade, com essa robustez toda que a gente chegou. Para os próximos 80, né, o desafio eu acho que segue ainda maior e acho que o desafio também é o que nos motiva, eu particularmente, né, motiva muito e às vezes até a dificuldade que faz a gente crescer, a gente pensar, né, porque na pandemia, por exemplo, a gente teve uma dificuldade enorme, eu particularmente fiquei muito ansioso até, né? E do desconhecido, né? Não sabia para onde que as coisas iam e etc e tal. E no final superamos essa questão sanitária, né? O Brasil como um todo, né? Obviamente tivemos aí né, perdas, né, importantes aí também pessoais, né? Questões da pandemia. Mas, olhando do ponto de vista de negócio, a gente conseguiu vencer esse desafio e sair mais fortalecido, né? Então, vejo com bastante otimismo, eu sou um otimista, assim, por natureza, pelas coisas óbvias e pelas não óbvias, né? Óbvias aí eu citaria, por exemplo, se a gente olhando para trás, a gente vai ver como é que era operação, nós estamos aqui, tem veículos aí, estrada de chão aqui, né, imagens. A dificuldade antigamente era imensa. Você pensar que a gente tem hoje, tecnologia que tem nosso serviço hoje, enfim, tudo que a humanidade já avançou, é impressionante, fantástico, eu acho. E tem coisas não óbvias que eu sou otimista que é isso que eu te falei, não soube nem explicar. Essa energia que a gente tem para fazer sempre mais e melhor, né? Então, acho que esse time nosso tem essa energia. Então, vem dessa cultura, eu acho, vem do ambiente de trabalho. A gente gosta de um ambiente de trabalho que a gente se sinta bem, né? Onde tenha respeito, onde as pessoas se sintam desafiadas também, busquem avançar, mas num ambiente acolhedor, né? Onde tem afetos, onde você tem ali um lugar que você gosta de estar. Então esse é o que a gente busca fazer sempre, é onde que eu acredito que é o que vai nos levar mais adiante, são as pessoas, e as pessoas precisam desse ambiente, é um ambiente com esses valores que eu acredito. Então esses são também o nosso desafio, né, enquanto líderes, no caso, de fazer isso acontecer dia após dia. Que legal, muito bacana, porque a gente olhar para frente, né, assim, com tantas coisas novas chegando, traz um pouco de insegurança, né? E eu sempre escuto meu time perguntando assim, Marcelo, o que eu tenho que fazer, em que eu tenho que me preparar para isso que está chegando aí? E a gente fica conversando lá diversas coisas e tal, a gente fala muito de tecnologia, né? A gente tem que estar mais atento às IAs e tal, mas na sua opinião, uma dica também, já te peço uma dica para as pessoas que estão nos acompanhando, nos ouvindo aqui, aonde que você acha que a gente deve se preparar mais para a gente estar pronto para isso que está chegando aí, que a gente não sabe nem o que é ainda? Acho que a gente tem que estar exposto, né, Marcelo, a tudo, né, que aparece. Não dá para você falar, não, isso eu não quero brincar disso. Não existe isso, né? Então chegou IA, temos que aprender. Eu não sou especialista em nenhum IA não, tá, gente? Eu estou começando a brincar com isso, estou aprendendo, né? Mas, assim, é uma ferramenta importante que ela vai evoluir muito rapidamente ainda, né? Mas mesmo que já tem, que já existe, já contribui para mim. Hoje, por exemplo, é difícil eu dar um Google, né? Hoje eu estou indo mais para IA já e já vou por ali, porque tem muito mais informação, muito mais qualidade na informação. Dizem, né, que à medida que você vai usando, ele vai te conhecendo também, vai contribuir melhor ainda, especificamente
o indivíduo, né? Então, acho que IA é um ponto que não dá para ficar sem estar exposto, mas tudo de novidade, eu acho que a gente tem que estar exposto a isso e procurando se atualizar. Eu tenho um livro que eu estou lendo, mas aí um foco maior em liderança, né? Você já ia me perguntar, mas já adiantando. A dica do livro, A né? dica do livro. A Jornada da Liderança, que são o pessoal da McKinsey, uma consultoria, né? Uma das consultorias mais importantes aí no mundo, que escreveram esse livro e foi publicado agora, em 2025. Muito interessante para a gente, líderes, né? No caso, porque ele dá um foco muito grande no autoconhecimento, e um olhar talvez um pouco menos técnico da liderança, mas mais para o humano, para a gente, e como a gente também, para poder ser líder, a gente precisa se conhecer. Nós estamos lidando com pessoas, né? Então as pessoas precisam estar nos vendo, e a gente vendo as pessoas de uma forma que some, de respeito, de afetos, né? A gente não, com esse ambiente que eu acabei de falar. Então, acho que o livro está muito em linha com isso, entendeu? E aí, muito focado no autodesenvolvimento dos líderes. Eu recomendo bastante, bem interessante esse livro aí. Como é o nome para ficar? A Jornada da Liderança. Os autores são, eu não lembro os nomes, mas se você botar McKinsey, você vai achar que... McKinsey. McKinsey. Muito bom. E assim, é impressionante que às vezes a gente fica muito focado em se preparar com tecnologias ou conhecimento, mas nós não podemos esquecer que somos seres humanos, né, cheios de emoções, e que as coisas acontecem aí entre a gente, é nas relações que as coisas acontecem. Então não deixar de estar olhando também para isso, como você traz nesse livro que você está lendo aí, muito legal, porque eu acho que essa jornada ela passa por isso, né, por saber conviver, se relacionar. Imagino que esse não li o livro, eu estou imaginando aqui pela... mas é você olhar para as pessoas e olhar assim, fora do tecnicismo, vamos dizer assim, né? Fora olhar o ser humano que está ali, os vieses que eventualmente tem, tudo isso, né? É muito legal, muito bom. E aproveitar você aqui, Calma, no nosso legado, te pedir uma dica, né, um conselho para quem está nos acompanhando, quem está conosco, para quem quer obter sucesso no Grupo Águia Branca, né, o que ele deve fazer? Qual que é a jornada dele? Prestar atenção em quê? Olha, eu acho que é importante conhecer a cultura, se adequar a ela, né? Porque se a cultura não fizer sentido para essa pessoa, também, desculpa, está no lugar errado, né? Porque a cultura é uma coisa muito forte. Então, se você não tiver um fit ali, ou você não vai se sentir bem, ou o grupo também não vai te receber bem, né? Então, assim, é importante ter esse fit cultural. E assim, eu soube até de um exemplo aqui específico, uma pessoa que falou mal do grupo, e sendo funcionário, falou mal do grupo numa rede social. Faz sentido, né, gente? Nós sabemos, nós temos defeitos, óbvio, né? O importante é como a gente lida com nossas falhas e como nós corrigimos as nossas falhas. Então a pessoa tem que fazer parte desse time. Imagina você está fazendo um papel desse. Acho que é incompatível, por exemplo. Dando só um exemplo simples, né? Mas o principal para o sucesso é justamente estar com essa conexão, fazer parte do time, somar, focar no nosso cliente, né? Atendê-lo e fazer a diferença todo santo dia. Então, assim, precisa estar conectado com esses valores, com essa cultura e de fato, ser parte do time, né? Corpo e alma, que é isso aí que vai fazer o seu sucesso. É muito legal, muito bom, né? Esse alinhamento, né? As pessoas estarem juntas e entender para onde que a gente está caminhando e querer caminhar juntos, né? Entender, o caminho é para cá. Se eu não quero vir nesse sentido, né, então procurar onde que ela vai se sentir melhor. Né? Porque não faz sentido você dentro de casa ali ficar torcendo contra uma corrente tão grande. Cansa todo mundo, né? Você vai ficar cansado de querer remar contra e acaba atrapalhando quem está indo a favor da corrente ali. Você contando aqui me fez lembrar, conversando com o seu Ailmer, né, seu pai, e aí pedi a ele também uma dica dessa para as pessoas. Ele fala assim: rapaz, é só falar a verdade. A verdade assim, é tão fácil de ser dita, cabe em todo lugar, e aí você vai lidar com aquilo e vai resolver.
né? Então, mas caminhe em cima da verdade, né? Porque daí você vem respeito, são todos esses valores que a gente comentou aqui, né? Muito legal. A gente consegue ver, de fato, nesse fio condutor, né, dos valores durante gerações, durante toda essa história do grupo, né, perpetuando aí, e vamos torcer para os próximos 80 a gente fortalecer esse trabalho aí, tá? Que tem muita coisa boa para vindo por aí, a gente quer estar junto e aproveitar essas oportunidades, essas ondas. Mas, Calmo, quero te agradecer muito, né, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui com você, podendo registrar a sua história, a história do grupo, né, através da sua jornada aqui dentro, né. Te agradecer a liderança do grupo, né? Você tem um papel extremamente importante para a gente, nos conduzir nesse mercado, nesse desafio todo que está acontecendo aí. Então, assim, sou grato de estar aqui, de estar trabalhando sob a sua liderança. É muito importante para a gente ter líderes com valores tão sólidos como vocês têm, e você em especial nesse papel que você está exercendo hoje, tá? Muito obrigado, tá? E obrigado pela edição desse programa aqui. Vou deixar você fazer suas considerações finais aí para a gente concluir. Marcelo, eu sou mais um do time, né? E nós todos que fazemos isso acontecer. Então, parabéns a todos, né? Que juntos construímos esse grupo e seguimos aqui motivados, firmes para mais 80 anos, né? Eu não vou estar vivo, infelizmente, mas assim, que a gente siga com sucesso sempre, com essa mesma energia. Muito obrigado. Obrigado. E é isso, pessoal. Agradecer a vocês nessa jornada, em especial desse programa de número 200. Né? Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. São histórias assim motivadoras, que vale a pena ser compartilhadas, que nos inspiram, que nos mostram o caminho da prosperidade, o caminho do bem, né? Que a gente está nele. Tá? Obrigado e vamos juntos, tem muito mais história ainda pela frente aí. Obrigado. Obrigado, Marcelo.